ela foi uma bênção na vida do meu pai, porque ela partilhava, né, do mesmo ideal, do mesmo ministério, completando ele nas questões que ele tinha dificuldade, na força, a questão da força, ela bem mais jovem do que ele, podia fazer alguma coisa. Como eles se conheceram através como resposta de oração de Deus, né? Eles viviam em oração, viviam pela fé em todas as circunstâncias da vida. Não tinha separação entre o material, o espiritual, o social, o individual. Tudo era oração. O legado do casal Miranda Pinto. Se há um casal na história da Igreja Evangélica Brasileira que viveu para abençoar, é, sem dúvida, José de Miranda Pinto e Tabita Crowley. Quando se casaram, o pastor Miranda Pinto era 24 anos mais velho do que Tabita, mas isso nunca foi empecilho para a harmonia do casamento entre eles. Ele sabia já de antemão que a obra seria difícil, o ministério seria cada vez mais penoso, a saúde dele também era débil, então ele precisaria de uma mulher muito forte e totalmente integrada, uma parceira, uma cúmplice em todos os propósitos. A mamãe, ela completa o papai em alguns aspectos muito interessantes. Como Brasília falou, primeiro a força. Ele tinha consciência que precisava de uma mulher de força. Nós nunca vimos a mamãe reclamar de uma dor de cabeça, de nada. Nós fomos criados no colo e ela dando aula. Então a gente viu a força da mamãe de uma maneira muito, muito visível. Tabita nasceu em Riga, capital da Letônia, 4 anos antes da independência do país. O pai dela era pastor e batizou a filha quando era uma adolescente de 13 anos. Com a ocupação da Letônia pela Rússia em junho de 1940, a família do pastor Carlos Krau refugiou-se no Brasil e fixou-se no interior de São Paulo. Tabita, ao sentir o chamado de Deus, resolveu vir para o Rio de Janeiro estudar no Betel para melhor servir a causa de Cristo. Na época, a Junta de Missões Estrangeiras decidiu abrir campo missionário na Bolívia e Tabita sentiu desejo de ir para lá. Foi então surpreendida pela proposta de casamento de seu diretor de seminário, o pastor José de Miranda Pinto. Ela aceitou, casou-se com ele em dezembro de 1946 e viveu uma união feliz que durou 22 anos. Eu creio que o legado é o seguinte: um casamento não se esgota em seus objetivos nele mesmo. Mas Deus permite que a gente possa buscar uma companhia para a vida toda no foco de uma obra muito maior. O que Deus tem para os casais não é simplesmente a felicidade dentro do casamento, mas é o casamento sendo um foco de felicidade para muita gente. O receber bênçãos de Deus era um compromisso permanente de compartilhar bênçãos. E esse foi um papel básico que papai e mamãe deixaram para nós. Essa vida em que tudo se compartilha, a alegria se compartilha, a pobreza pode permitir compartilhar alguma coisa, a fé é compartilhada. Eles estabeleceram esse princípio de viver por fé, estabeleceram o princípio de não buscar riquezas nem glórias nesse mundo, fizeram um voto de pobreza, né, de tudo que buscassem, aplicassem no ser humano, né, e sobretudo na obra. E de que a casa de um seria a casa de outro, as famílias seriam igualmente recebidas de ambas as partes. As ofertas, quando recebíamos em mantimentos, eram partilhadas com orfanato aqui do lado, que
cuida de meninas. José de Miranda Pinto e Tabita Crowley organizaram a Associação Evangélica de Fé, que mantém o recolhimento Betel, um lar que até hoje abriga senhoras sem família e sem recursos, e continuaram o trabalho no Seminário Teológico Betel, uma respeitada instituição de educação teológica e missionária. Mamãe era uma mulher maravilhosa, amorosa, carinhosa com a gente, muito cuidadosa em todos os sentidos, sempre também ensinando alguma coisa. Eu me lembro que nós íamos para a escola primária aqui do município, que estudávamos aqui, e ela, quando nós tínhamos, ela sempre colocava 2 merendas, porque sempre na nossa turma tinha um amigo mais pobre. Então era para nós dividirmos, e em alguns momentos não tinham 2 merendas, então eu perguntava: mãe, só tem uma? Ela falou: então divide a sua. Ele era capaz de pedir desculpas a um filho se ele reconhecesse o erro, e era carinhoso também, apesar de ser muito severo, era carinhoso e muito preocupado com a nossa formação e informação também, porque ele nos levava a passeios para ver um navio que chegava, ir ao aeroporto, ver os aviões decolando e aterrissando, e conhecer exposições, monumentos da cidade. Ele dava aulas para a gente. Então, no aterro do Flamengo, quando estavam fazendo o aterro, eu me lembro que ele nos levou no aterro do Flamengo para a gente conhecer Praça Paris, ao Largo da Glória. O pastor José de Miranda Pinto morreu no dia 27 de dezembro de 1967. 43 anos depois, no dia 5 de fevereiro de 2010, Deus também chamou a irmã Tabita. José de Miranda Pinto e Tabita Crowley foram um casal que soube distribuir para os que estavam ao seu redor, para a sociedade e para o reino, as bênçãos de Deus em suas vidas. Quando meu pai vem a falecer, mamãe está no auge da sua capacitação física, mental, espiritual, para tomar a direção da obra, dar continuidade da obra e nada parar. A melhor herança que um pai e uma mãe podem deixar para os filhos é esse caráter, é o trabalho, é a perseverança, é a fé, o temor a Deus. Então, são tantas coisas, mas que isso nos vale hoje. É uma âncora para as nossas vidas, no nosso relacionamento conosco mesmos, com os outros, com a sociedade e com a família. Quando houve uma explosão aqui nos paióis do Exército, lá em Diodoro, há muitos anos atrás, a nossa igreja abrigou centenas de pessoas. A igreja foi transformada num grande dormitório. E papai, mamãe, toda a igreja trabalharam para isso. A sociedade observa. Ele se tornou patrono de uma escola municipal hoje, não é? Ele se tornou o patrono de uma rua, uma avenida aqui no Rio de Janeiro. Então esse envolvimento, a família existe para abençoar a comunidade também, não simplesmente para se abençoar internamente, não simplesmente os filhos, mas essa educação, esse senso de cidadania, não é? Que ultrapassa o limite da família em si, da igreja, e vai para a grande sociedade como um todo. Eu acho que num tempo de individualismo, a gente precisa aprender a recuperar o valor disso. Conte as bênçãos, conta quantas são.
recebidas da divina mão. De uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez.